noite a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso evento. Neste momento, iniciaremos a palestra 2, que é a segunda palestra da noite, com o professor Mauro César Vieira, de título O Lugar da Escrita de Si na Literatura Maranhense. O professor Mauro Vieira, ele é mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Maranhão e doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal do Maranhão também. Membro do GELMA, Grupo de Estudos em Literatura Maranhense, com pesquisa nas áreas de escrita de si e da crítica genética voltadas à literatura maranhense. Atuou como professor substituto do Departamento de Letras da Universidade Estadual do Maranhão, a UEMA, e também das redes municipais de São Luís e de São José de Ribamar. Atualmente, é professor efetivo da Rede Municipal de Paço do Lumiar e autor de 3 livros de ficção, incluindo Pulp Maranhense, que é o seu último livro publicado. Neste momento, dando a palavra ao professor, só um momentinho, teremos 50 minutos, professor, para o senhor fazer a sua fala, e ao final teremos 10 minutos restantes para comentários, contribuições, perguntas, algumas questões, certo? A sala é sua, professor. Muito obrigado, Lana. Bom, boa noite a todos, boa noite a todas. É muito bom estar aqui novamente, falar com amigos queridos que eu não vi há algum tempo, como Wanda, um abraço, saudade de a gente tomar de Dino fazer aquele café lá na sala, lá na Casa de Cultura. Segunda-feira estamos lá. Primeiro eu quero dizer que eu só estou aqui porque a Helena me convidou pessoalmente. Se Dino tivesse feito isso, eu não estaria aqui, né? Mas brincadeiras à parte, eu estou aqui por causa, assim, a palestra, as reflexões que eu vou compartilhar com vocês hoje, elas são frutos não só do GELMA, mas também do CIGELMA do ano passado, né? Do simpósio do ano passado, o quarto CIGELMA, especificamente da conferência que a professora Márcia Mani fez sobre o rabo de foguete do Ferreira Goulart, né? Foi uma conferência que eu estava voltando para casa, acompanhei só o finalzinho, foi no final da noite, e ao final, no debate que a gente teve, a professora Márcia sugeriu que a gente empreendesse o esforço para fazer uma coleção, vamos dizer assim, né, um estudo mais amplo, mais abrangente dos textos de escrita de si na literatura maranhense. E desde então eu venho pensando muito sobre essa ideia, acho que achei desde a época que era uma pesquisa muito válida, e eu tenho empreendido os meus esforços pessoais para isso, né, para colocar essa pesquisa em andamento. As reflexões que eu vou compartilhar aqui são ainda embrionárias de uma pesquisa que eu já estou desenvolvendo, claro, né, como eu falei, de uma maneira ainda embrionária, mas que vai ser desenvolvida aí no âmbito do doutorado em Cultura e Sociedade. Então, essa palestra, ela é fruto do CIGELMA do ano passado, e assim como ela é fruto do CIGELMA do ano passado, eu espero que ela também produza frutos aí para o futuro, né? Um segundo ponto interessante para a gente discutir antes de eu iniciar especificamente o conteúdo é que falar de escrita de si num evento cujo o tema é discutir o cânone é algo muito interessante, porque a escrita de si é um gênero que não está na ordem do dia quando a gente fala de cânone. Em lugar nenhum. Talvez, se a gente pensar no cânone contemporâneo mundial, talvez a escrita de si esteja tentando furar a bolha e entrar no cânone. Vide, por exemplo, a Annie Ernaux, que ganhou o Nobel de Literatura, não me lembro qual foi o ano, se foi 23 ou se foi 22, escrevendo escrita de si, né? Mas se a gente traz para o Brasil, no nosso cânone brasileiro não há nenhum livro de escrita de si, né? O livro que ainda está mais próximo de furar essa bolha e entrar no nosso cânone brasileiro seria O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, né? Que já deveria estar, por exemplo, figurando em todos os livros didáticos. Mas quem está na sala de aula, na educação básica, como eu estou, sabe que não é todo o livro
de literatura que fala sobre a Carolina Maria de Jesus, especialmente sobre esse livro, né? Às vezes fala lateralmente sobre a Carolina, mas não especialmente sobre esse livro. E quando a gente fala sobre a literatura maranhense, os autores que eu vou compartilhar com vocês aqui são todos autores os autores estão no nosso cânone, mas essas obras não estão. Essas obras são obras laterais dentro da bibliografia desses autores, porque a escrita de si ela tem uma complexidade que provém do seu próprio status, porque a escrita de si ela não é propriamente ficção. Quando você escreve sobre si mesmo, num diário, num texto memorialístico, aquilo não é ficção. Né? Mas também não é verdade, não, pelo menos não verdade com V maiúsculo. Né? Isso é um problema para a teoria da literatura, né? Porque, bom, eu não quero ficar fazendo reflexões sobre teoria da literatura que a gente tem outros pontos mais interessantes para discutir, mas, via de regra, quando a gente pensa num texto, para considerar se aquele texto é literário ou não, a gente vai analisar, como sempre analisa em literatura, forma e conteúdo. Né? Quanto à forma, se o texto é inverso, aquele texto já é considerado literatura. Talvez pela força da função poética, algo do tipo, né? A escrita em verso ela tem um carimbo de literatura mais fácil. Né? Quando o texto é em prosa, aí a gente fica naquela se aquele texto em prosa é ou não é literário, e geralmente a gente procura nesse texto em prosa, para dar o carimbo de literário, a gente procura a ficção. A ficção é que dá o carimbo de que aquele texto é literário. Né? Tanto que mesmo nos textos literários que são baseados em fatos reais, é preciso que haja um trabalho com esses fatos reais, de maneira que esses fatos reais não sejam tão verdade, ou pelo menos que eles sejam perpassados pela ficção para que a gente possa considerar aquele texto como literário. E a escrita de si não se encaixa em nada disso. A escrita de si geralmente é em prosa, né? A gente, apesar do Philippe Lejeune ter falado de uma confluência em determinados casos entre autobiografia e poesia, a rigor, a escrita de si são textos em prosa. E são textos que vão ficar nesse entrelugar, vamos dizer assim, que não são não são ficção, mas também não são essa verdade com V maiúsculo, não são verdade histórica. Quando o José Montella, por exemplo, fala sobre a Revolução de 30 nos seus diários, aquilo ali geralmente não é considerado como verdade histórica, porque é uma verdade muito pessoal. Você não conta a história da Revolução de 30 pelo olhar de Josué Montella. Você conta pelo olhar da historiografia oficial, enfim. Né? E aí também não quero entrar na discussão se o discurso histórico também ele condiz ou não com a verdade, que também é uma outra discussão. Né? Mas a escrita de si, então, ela como o Lejeune diz num ensaio chamado Pacto Autobiográfico Bis, que é um ensaio de 1986, em que ele refunda as ideias do Pacto Autobiográfico que ele tinha escrito 11 anos antes, em 75. Nesse ensaio, o Lejeune ele fala sobre essa relação de referencialidade e ficção, né, de verdade e ficção que existe no texto autobiográfico. De forma que hoje, depois de ter estudado o gênero autobiográfico, enfim, de vir estudando o gênero autobiográfico desde 2020, né, 2019, 2020, partindo de um viés muito Foucaultiano que eu tenho, né, é possível dizer que o texto autobiográfico ele tem vontade de verdade, ele tem vontade de que aquilo que esteja escrito, aquilo que o autor escreve sobre si e sobre os outros, seja verdade. Mesmo que não seja a verdade com V maiúsculo, mas talvez seja a verdade com V minúsculo, a verdade própria do autor, a verdade que lhe convém naquele momento. Né? E essa discussão é uma discussão importante para a gente perceber, para a gente ampliar esse espaço do que a gente considera como literatura. Né? Qual é o carimbo que eu vou
que eu vou dar para um texto, quais são os requisitos que um texto tem que ter para ser considerado literário ou não. Então, por causa dessa complexidade toda, por causa dessa problemática toda, o gênero escrita de si, ele nunca esteve, e até hoje não está, na ordem do dia do cânone. Apesar disso, os grandes diaristas brasileiros, que são vinculados à literatura, são maranhenses. Né? O José Montello e o Humberto de Campos. Né? O Sebastião Moreira Duarte, quando ele faz o prefácio do Diário Secreto, né? Ele faz um exercício mental de tentar lembrar quais são os grandes diaristas do Brasil. Ele lembra de 3, o Humberto, o Montello e o Getúlio Vargas. Né? O Getúlio Vargas, apesar de ter ocupado uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, ninguém vai dizer que o Getúlio Vargas era um literato. Né? Um outro político que ganhou notoriedade publicando diários também foi o Fernando Henrique Cardoso, né? Com seus diários da presidência. Então, a rigor, o gênero diarístico, ele é mantido na literatura brasileira por 2 autores maranhenses. Né? De forma que a gente falar sobre a escrita de si na literatura do Maranhão deveria ser algo incontornável. A escrita de si deveria ser algo que você não pode, uma parada que você tem que fazer, você tem que falar desses textos, porque são textos de autores que já estão no cânone, mas são textos que geralmente você não leva em consideração ao falar da obra desses autores. Então, eu quero fazer um passeio aqui muito geral, um voo muito abrangente sobre algumas obras de alguns autores, de 5 autores especificamente, e fazer algumas considerações também gerais sobre essas obras, para que eu possa aí contribuir com o conhecimento de todos a respeito dessas obras e talvez aí problematizar alguns pontos que eu acho que são interessantes, que podem vir a estar na pesquisa que eu vou desenvolver ou não, né? Ou podem, inclusive, gerar novas pesquisas, podem gerar novas ideias, que é sempre o objetivo de um evento como esse, né? Eu resolvi, por motivo nenhum, por motivo aleatório, eu resolvi organizar esses autores em ordem cronológica decrescente, do mais novo ao mais velho, né? Eu queria começar com o Ferreira Goulart. O Goulart, ele escreveu 2 obras que estão aí no que a gente pode chamar de escrita de si. A primeira delas foi o Rabo de Foguete, uma obra de 99, que inclusive foi reeditada ano passado, né? Finalzinho do ano passado, tem uma edição nova já. Né? E essa obra é uma obra interessante, a gente já começou num ponto interessante, porque o Goulart ele vai falar sobre si num momento muito específico, que é o exílio. Né? O Ferreira Goulart foi exilou-se durante a ditadura militar, e passou alguns anos, uns 4 ou 5 anos, vivendo primeiro na União Soviética, né? Ele fez um curso de 1 ano junto ao Partido Comunista na União Soviética, e depois ele veio para o Brasil, passando pelo Chile, depois pelo Peru, ou foi ao contrário, primeiro o Peru, depois o Chile, mas o último lugar onde ele se exilou aqui na América do Sul foi a Argentina. E ele poderia ter passado um tempo a mais lá na União Soviética, né, mas ele preferiu vir para cá, para a América Latina, para ficar mais próximo do Brasil, para ter uma possibilidade da família visitá-lo. Né? E aí ele passando primeiro por Peru e depois por Chile, ele que estava exilando-se às custas do Partido Comunista, nos 2 países, tanto no Peru quanto o Chile, são países que sofrem com golpes militares que vão começar a caçar comunistas. Né? E depois ele exilando-se na Argentina, acontece a mesma coisa, a Argentina também passa por um golpe militar, que também passa a caçar comunistas, mas o Goulart não consegue mais sair da Argentina porque ele teve o passaporte todo carimbado, né? Então, é interessante a gente pensar que o Rabo de Foguete, ele é um livro em que a narrativa de si, a narrativa que o Goulart faz de si próprio, é uma narrativa em que a luta e a dor sempre são subjacentes à sua experiência. Mesmo que não seja
a luta, por exemplo, partidária, porque o Goulart nunca se demonstra alguém que tem vinculações reais e que realmente acredita nos ideais do Partido Comunista, é isso que ele diz para a gente no livro, mas ainda assim há a luta, ou pelo menos a revolta contra a ditadura militar, e há uma luta que o Goulart empreende, que é uma luta com a saúde do filho, né, de um dos seus filhos, que depois, anos depois, viria a ser diagnosticado com esquizofrenia. Quando ele estava na Argentina, a família foi visitá-lo na Argentina, em Buenos Aires, e aí, se não me engano, na volta, um dos filhos acabou, num surto, acabou se perdendo, né, do irmão e da mãe, e aí depois, enfim, passou alguns dias sumido, e depois foi encontrado no Mato Grosso do Sul, né? Um evento que foi altamente traumático para o Ferreira Goulart, e que, vivendo nesse ambiente de trauma, né, o Ferreira Goulart resolve escrever o seu poema sujo, né? E aí eu já parto aqui para a segunda obra do Ferreira Goulart, que é a sua autobiografia poética, que é um livro muito mais recente, é um livro que foi publicado em 2015, pouco tempo antes do falecimento do Goulart, e que nesse livro, como é uma autobiografia poética, o Ferreira Goulart ele volta às raízes da sua infância, né, para tentar encontrar ali, fazendo essa retrospectiva, quais foram as voltas que a vida deu, que transformaram ele em poeta. Então, são poucas coisas que esses dois livros, o Rabo de Foguete e a Autobiografia Poética, têm em comum. Na verdade, tem uma coisa só que eles têm em comum, que é uma coisa muito relevante, que é a narração de como foi que o Goulart escreveu o Poema Sujo. Em Rabo de Foguete, um livro sobre exílio, um livro sobre trauma, como falei ainda há pouco, o Goulart encontra na escrita do poema uma maneira de se salvar de um estado traumático, de um estado um tanto depressivo, né? Uma maneira de se agarrar à vida através da construção do poema. Então ele vê uma qualidade um tanto quanto terapêutica na escrita do Poema Sujo. Mas ele não sabia, como ele não sabia o que dizer, porque aquilo que ele estava sofrendo não era algo racional, né? Ele resolve começar, e isso são palavras dele, ele resolve começar antes da linguagem por causa disso. E aí a gente tem os famosos primeiros versos do Poema Sujo, né? Turva, turva. Né? Quando ele vai contar essa mesma história em autobiografia poética, o relato muda completamente. Porque o Goulart, ele não fala sobre o trauma, ele não fala sobre a luta, ele não fala sobre esse estado psíquico, psicológico que ele estava vivendo. Na verdade, o Goulart enxerga no Poema Sujo uma herança dos seus poemas sociais, dos seus cordéis sociais, né? Que ele escreveu na década de 60, antes do exílio, para o CPC, né? O Centro Popular de Cultura. Como o João Balmorte, Cabra Marcado para Morrer, né? Ele vê o Poema Sujo como uma espécie de evolução desses poemas, desses cordéis, que para ele não considerava mais como poesia, porque era muito, muito politicamente engajado, e ele consegue encontrar no Poema Sujo uma espécie de um refinamento de linguagem, uma depuração da linguagem, de forma que ele pudesse trabalhar a questão social de uma maneira mais poética. Né? Então, são relatos completamente diferentes que o Goulart faz, né, nesses dois livros. O mesmo homem, o mesmo poema, né, o mesmo fato, com narrações diferentes. Né? Essa é uma questão que eu tratei num artigo que eu escrevi há algum tempo atrás, e sobre o qual eu ainda vou me ater, talvez ainda aqui nessa fala, se a gente tiver tempo. Mas eu queria continuar essa jornada, indo agora, adentrando o século XX, né, para falar do Josué Montello. O Montello, cuja grande contribuição para a nossa literatura foi o romance, né, especialmente Os Tambores de São Luís, né, que esse ano
completa os 50 anos, né? Os Tambores de São Luís, o Cais da Sagração, Noite sobre Alcântara, esses romances que são romances muito significativos na obra do José Montello. É interessante a gente pensar primeiro que no Noite sobre Alcântara há um diário ficcional, o Diário da Maria Olívia, né, um diário ficcional, mas que o Montello quer fazer passar como por um diário real, quando ele coloca a nota de rodapé dizendo que aqueles originais foram encontrados na Biblioteca Pública do Benedito Leite, né, ele inventa toda uma história lá, que ele encontrou os papéis jogados por lá, enfim. Inclusive um dos seus confrades, né, o Alceu Amoroso Lima, acreditou na história, né. Mas quando a gente vai falar sobre o diário de José Montello, é interessante a gente pensar porque o Goulart, ele escreve 2 obras com objetivos específicos, né? Ele quer dar notícia do seu exílio em Rabo de Foguete, ele quer dar notícia sobre a sua trajetória poética em Autobiografia Poética. Então, ele tem esses 2 textos, eles têm vocação de publicidade, apesar de serem textos de escrita de si. O caso de José Montello, um diário, ele não tem vocação de publicidade. O diário, por definição, é um gênero íntimo, é uma escrita íntima. Né? O diário deveria ser um gênero que você escreve para si mesmo. Né? Por diversos motivos que o Legene vai explicitar num ensaio muito interessante chamado Um Diário Todo Seu. Né? Ele vai explicitar algumas utilidades que o diário pode ter na vida do diarista. Né? Entretanto, o Montello, a sensação que a gente tem desde sempre é que o Montello escreve os seus diários para publicá-los. Então, há uma espécie de subversão do gênero. Né? O gênero que deveria ser íntimo é subvertido na ideia de um gênero público, o que, de certa forma, é interessante a gente pensar, porque o gênero público ele tem um leitor ideal. O autor, ele escreve pensando num leitor ideal, né? num leitor que tem, sei lá, determinados requisitos, mesmo que ele não faça isso de maneira consciente, né? A escrita ela sempre tem sempre há uma presença no ato de escrever, sempre há uma presença de um outro, que é esse receptor ideal, esse leitor ideal, que para o Montello, por exemplo, muitas vezes era sua própria esposa, né, Dona Ivone. O leitor ideal de um diário é o próprio autor. Deveria ser o próprio autor. Né? Você escreve um diário, mesmo que o autor não se leia no futuro, mas ele escreve imaginando que no futuro talvez ele sirva para se ler. E o Montello parece que não faz isso. Né? Pelo contrário, o Montello parece que sempre está criando um sujeito com uma meticulosidade muito interessante. Né? Tanto que o Franco de Oliveira vai dizer que o Diário da Manhã, o primeiro Diário do Montello, era uma peça de ficção. Né? Que ali nenhuma daquelas situações eram reais. Né? Que o diarista se fez de seu próprio personagem. Eu discordo do Franco de Oliveira, não porque não acha que o Montello tenha feito isso, mas por questões mais epistemológicas que eu vou tentar desenvolver daqui para o final. Né? Mas, enfim, o Montello ele escreve mais de 40 anos de diário, são 6 diários que vai de 52 até 95, e nesses diários há claramente uma vontade do Montello de se apresentar enquanto romancista. A imagem que o Montello faz de si próprio é de romancista. Né? E isso tem muito a ver com o tipo de missão que ele achava que ele tinha. Né? Ele se achava imbuído dessa missão, da missão de escrever romances, e especificamente escrever romances sobre o Maranhão. Né? Então, ele se apresenta sempre como romancista maranhense. Isso é interessante perceber, porque existe no Diário de José Montello, como tem mais de 40 anos de entradas de diário, o José Montello se apresenta de maneiras as mais diversas possíveis. Ele se apresenta como esposo, como pai, como leitor, ele se apresenta nos diversos cargos que ele exerceu, ele se apresenta como
como professor, ele se apresenta como político quando ele ocupou um cargo, né, na Casa Civil do Juscelino Kubitschek. Ele se apresenta como embaixador, como adito cultural, uma função que ele exerceu em Paris. Depois ele exerceu uma função muito parecida junto à Unesco, né? Então, o José Montello se apresenta de uma maneira muito multifacetada nos seus diários, mas é nítido o cuidado que ele tem ao se apresentar como romancista quando ele vai falar sobre a composição de seus romances. Então, não é de se estranhar que o outro texto autobiográfico que o Montello tenha seja uma autobiografia literária, né, que é o Confissões de um Romancista, que é essa autobiografia literária que é publicada como introdução aos seus romances e novelas, né, suas obras completas que ainda não estavam completas em 85, quando foi publicado, né, o Montello escreve e publica até 2001, mas ele escreve a Nova Aguilar, que era um braço da editora Nova Fronteira, resolve publicar suas obras completas, e o Montello escreve esse ensaio autobiográfico, vamos dizer assim, em 85, né? Então, assim como o Goulart já tinha feito, né, voltando à sua infância para tentar encontrar os caminhos pelos quais fizeram dele poeta, o Montello faz a mesma coisa, só que enquanto romancista. E no caso do Montello, é muito mais nítido, muito mais visível a gente perceber a herança alencariana, vamos dizer assim, que o Montello tem, porque provavelmente o Montello leu o Como e Por que Sou Romancista, de José de Alencar, e dá para você perceber ali uma certa intertextualidade, né, nessas duas autobiografias literárias. O Montello também, ele foi uma pessoa muito preocupada com o gênero autobiográfico. O Montello escreveu ensaios sobre literatura aos montes, né? Ele foi professor de literatura, professor convidado de literatura na Universidade de Lima, no Peru, né? Em Portugal, na Espanha, e ele tem alguns ensaios de literatura, e ele tem um ensaio específico que ele fala sobre diário, que se chama Teoria e Prática dos Diários Secretos, em que ele vai se debruçar sobre o gênero diarístico e entender como que funciona o gênero, quase como um estudioso mesmo, um acadêmico pesquisando o gênero. E além desse ensaio, ele tem os prefácios e a introdução geral do Diário Completo, em que ele faz essas autoanálises, né? Ele pega exemplos de outros diários, principalmente do diário francês, que era a literatura francesa sempre foi uma literatura que guiava o Montello. Ele pega esse exemplo francês para teorizar o diário e tentar analisar a sua própria escrita diarística através dessa teoria que ele estava elencando ali, né? E é interessante porque o Montello, nesse ensaio Teoria e Prática dos Diários Secretos, o Montello analisa os diários do nosso próximo escritor, que é o Humberto de Campos, né? Humberto de Campos, que também, assim como José Montello, escreve seu diário, que apesar de ser um diário secreto, né, como ele mesmo batizou, ele escreve o seu diário com vocação pública. Né? O Humberto de Campos diz, em uma das primeiras entradas do seu diário, ele conta para a gente qual é o seu projeto autobiográfico. Ele está escrevendo o diário a partir de determinada data ali algumas entradas são do final da década de 10, mas a maioria são da década de 20, né? O Humberto de Campos, ele fala que o seu projeto autobiográfico se comporia desse diário secreto que ele estava escrevendo e das memórias que ele passaria a escrever, né, de forma que ele queria abranger toda a sua vida, a vida pregressa através das memórias e a vida cotidiana através do diário secreto. Né. Então, o projeto autobiográfico do Humberto de Campos sempre foi público. O diário sempre teve vocação pública e as memórias sempre tiveram vocação pública porque o livro de memória, os dois livros de memória do Humberto de Campos, Memórias e Memórias Inacabadas, que o Memórias Inacabadas seria o segundo volume que ele não completou, né? Ele é organizado em textos esparsos, são textos que, apesar de terem uma ordem cronológica, eles são textos facilmente lidos sem a leitura de um texto pregresso, né? E
muitos desses textos do Memórias, eles foram publicados em jornal. O Humberto de Campos era alguém que ganhava dinheiro escrevendo para jornal, né, apesar de ter, enfim, sido deputado durante algum tempo, pouco tempo, né? Mas ele era um labutador da palavra, ele ganhava dinheiro escrevendo para jornal. Então, boa parte não, né? Alguns textos que saíram nos seus livros de memória foram textos publicados primeiramente em jornal. Ele escreveu para o livro de memórias, mas ele mandou para o jornal também. Como é o caso do texto um texto que Dino gosta muito, que é o texto do cajueiro, né? Do cajueiro que ele plantou lá em Parnaíba na sua infância, né? O Humberto de Campos nasce aqui em Miritiba, né? Atual Humberto de Campos, e depois da morte do pai ele muda com a família para Parnaíba. E aí ele planta lá esse cajueiro que vai crescendo e no futuro, assim, no futuro da obra, né? Ele relembra esse cajueiro. Esse texto foi publicado primeiramente no jornal e depois ele foi para o livro de memórias. Então, o projeto autobiográfico do Humberto de Campos sempre foi um projeto público, um projeto que teve vocação pública. O Diário Secreto, apesar de não sair logo depois da morte dele, porque Humberto de Campos, né, deixou os originais no cofre da Academia Brasileira, né, com ordens específicas para ser publicados somente anos depois da sua morte, né, tanto que a primeira edição do Diário Secreto saiu em 1954, depois de uma briga jurídica entre parte da família, que uma parte queria publicar, outra parte não queria publicar, né, então ele só sai 20 anos depois da morte do autor, né, e essa vocação pública, no caso do Humberto de Campos, o Humberto de Campos deixa claro para a gente no prefácio por que esses textos têm vocação pública. Porque o Humberto de Campos, ele considerava a sua vida como uma espécie de exemplo de como um homem nasce na pobreza e consegue alcançar espaços não de privilégio, porque talvez o Humberto de Campos nunca tenha tido esse espaço de privilégio, a não ser na época na curta época em que ele foi deputado federal, até ser cassado pela Revolução de 30. Mas ele quer mostrar um processo de ascensão social. Como ele nasceu de uma família pobre no interior do Maranhão e conseguiu chegar no Rio de Janeiro e ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Ele achava que a história dele era uma história que poderia inspirar outras pessoas, né, e principalmente meninos, jovens, né, e por isso o seu projeto de autobiografia é um projeto público, por causa dessa vocação pedagogizante, vamos dizer assim, da sua obra. Mais ou menos na mesma época da publicação do Memórias do Humberto de Campos, né, que é publicado em 33, Memórias Inacabadas em 34, ali depois da morte do autor. 34, na verdade, Memórias Inacabadas sai em 35, né, que o Humberto de Campos morre em 34. Mais ou menos por aí é publicado a nossa quarta parada aqui, que é o meu próprio romance do Graça Aranha, que a gente já começa a problematizar a partir do título, né? O título do livro autobiográfico do Graça Aranha é o meu próprio romance. E aí a gente vai começar a problematizar de novo, eu não quero entrar nessa discussão de novo, a ideia de ficção ou não, né? Enfim, as discussões sobre romance, a teoria da literatura, a teoria do romance, na época, na década de 30, no início da década de 30, ainda não estavam nesse estágio, né? Mas é interessante o Graça Aranha olhar o seu fazer autobiográfico, que é um fazer narrativo, como romance, né? Porque, enfim, talvez seja a única maneira que ele conhecia de se fazer escrita em prosa, né? E o tom do meu próprio romance do Graça Aranha, e aí vai uma impressão muito minha, né? Uma impressão muito pessoal, o tom do meu próprio romance é um tom sempre muito, muito condescendente consigo próprio, né? O Graça Aranha, ele sempre parece estar tentando se justificar de alguma coisa,
Muito porque, na época da escrita desse livro, o Graça Aranha, ele era, no meio intelectual, uma pessoa meio alijada de tudo, né? Ele não fazia mais parte de grupo nenhum. Vale lembrar que o Graça Aranha é um dos fundadores da Academia Brasileira, sem ter escrito livro nenhum, né? Ele é fundador da academia, tendo fundado a academia quase que na carteirada, porque ele era amigo do Machado de Assis, né? Já era uma pessoa, enfim, já era um intelectual respeitado, né? Já circulava principalmente pelos meios jurídicos, né? Ele que era formado na Faculdade de Direito do Recife, mas ele não tinha escrito livro, tanto que a grande obra do Graça Aranha, o Canaã, é um livro de 1902. Né? A academia já tinha sido fundada aí há 4, 5 anos já. E depois é bom a gente lembrar também que o Graça Aranha rompe com a academia em favor dos modernistas em 24, né? Em 22 ele já estava lá na abertura da Semana de Arte Moderna. E em 24 ele rompe de vez com a academia lá na conferência que ele faz dentro do Petit Trianon, naquela quesilha que ocorreu lá no embate entre ele e o Coelho Neto, né? E depois, claramente, os modernistas vão largar a mão do Graça Aranha, porque o Graça Aranha ele era o tipo de intelectual ao qual os modernistas tinham uma certa ojeriza, principalmente o Oswald de Andrade, né? Ele era um intelectual que fazia parte da academia, né? Que era um tanto academicista. Enfim, ele não tinha a cara do modernismo, né? Então ele fica meio que alijado ali do meio intelectual. E por causa disso, né, talvez seja por causa disso, aqui vai uma hipótese, né, que parece, o tom do meu próprio romance parece que o Graça Aranha está tentando sempre justificar alguma coisa, né, justificar suas escolhas, porque ele escolheu determinada coisa, enfim. Né. Apesar de que tem um trecho do meu próprio romance que, se não for ficção, né, eu fico... se não for ficção, não, se não for mentira, especificamente mentira, eu ficaria muito surpreso, né? Que é um trecho em que ele fala que ele subia no mirante lá da casa do pai dele, né? Do seu tenista Cris Aranha, lá na Praça Pedro II. Ele subia no mirante, do mirante ele tinha acesso ao telhado, ele subia no telhado e ficava olhando hoje o bairro do São Francisco, né? Olhando ali o encontro do Rio Anil, né? O Rio Anil desaguando ali no mar. E ele olhava as pessoas, quando a maré secava, ele olhava as pessoas andando de um lado para o outro da ilha, né? Só que no meio, ele esqueceu que no meio tem um canal. Né? Eu morei 15 anos no centro, ali, né, na beira-mar, eu não me lembro de ninguém atravessar ali, né, andando, e quando chegar no canal, simplesmente entrar no canal e nadar até o outro lado, né? A não ser que alguém aqui já tenha visto, e aí vai me ajudar a não pensar mal do Graça Aranha, mas até a segunda ordem acho que essa parte ele inventou. Mas, enfim, o Graça Aranha ele tem essa obra que tem uma similaridade com o Memórias Inacabadas do Humberto de Campos, que também é uma obra inacabada, né? O Graça Aranha pensou numa obra que tivesse 4 volumes e ele não conseguiu terminar nem o primeiro. Né? Na verdade, ali o que ele tinha escrito talvez desse ali para o primeiro volume, tanto que as memórias dele termina ele já lá na Faculdade de Direito do Recife, já tem alguma interação ali com o Tobias Barreto, que foi o seu grande mentor. Talvez já tivesse ali um material para um primeiro volume que tratasse essencialmente da sua infância, né? Que é o que geralmente que é o que na verdade tem lá de conteúdo na sua obra, que é a infância, né? Bom, e a minha última parada aqui é numa obra que ela, nos últimos tempos, na verdade, nos últimos dias, nos últimos 10, 15 dias, tem me feito pensar muito sobre ela, que é o álbum da Maria Firmina dos Reis. Né? O álbum da Maria Firmina é uma obra que eu já na época do mestrado, eu já tinha entrado em contato com essa obra, porque eu tinha conseguido, não me lembro aonde, já conseguido algumas páginas e espaços do Fragmentos de uma Vida, né? Na internet, não me lembro como. Estava tudo desorganizado, e aí eu vi lá o álbum, né? Comecei a ler algumas coisas, né?
E aí, depois veio o livro do Agenor, né, em 21, se eu não me engano. Tem um capítulo que ele fala só sobre esse álbum, né, e aí, ano passado, graças a Deus, na Tessa nos brindou aí com a segunda edição do livro do avô dela, Nascimento de Moraes Filho, o Maria Firmina Fragmentos de uma Vida, em que ele publica o álbum da Maria Firmina dos Reis. Né. O álbum provavelmente era um caderninho que a Maria Firmina tinha, que ela anotava os seus pensamentos, né. E esse álbum, ele é uma preciosidade que acho que pouca gente já se atentou. Porque de todas as obras que eu já falei aqui, enfim, a minha leitura do álbum ainda não é completa, ali um pouquinho mais da metade, uns 70% da obra já. Porque eu estou lendo e estou parando e lendo alguma outra coisa ali, né, e vendo Foucault, que me lembrou de alguma coisa, enfim, está sendo uma leitura bem, bem truncada, né, porque eu leio e paro, leio e paro. Mas já dá para dizer que essa é uma obra de escrita de si, que não é que, diferente de todas as outras todos os outros 4 autores que eu falei aqui, o álbum da Maria Firmina dos Reis não é uma narrativa de si. A Maria Firmina dos Reis não narra a si mesma. Ela não narra as suas histórias. Mesmo numa entrada do álbum chamada História da Minha Vida, que tem mais ou menos uns 4 ou 5 parágrafos, em que ela se propõe a contar a história da sua própria vida, mas ainda assim, nessa entrada, o que ela menos faz é contar a história da sua vida. O que a Maria Firmina dos Reis faz neste álbum é nos revelar quase que a sua psique. Ela fala sobre como ela está se sentindo, né? Quais são os pensamentos que ela tem, como é que ela percebe o mundo à sua volta, mas não o mundo físico, sabe? É uma obra em que claramente você percebe que, diferente das outras que a gente viu até aqui, é uma obra que não foi escrita para ser publicizada. O álbum da Maria Firmina dos Reis não foi escrito para ser público. Foi escrito para ela própria. Né? A vontade de escrever veio mesmo de talvez do desabafo, que é das utilidades que o Legene enxerga no fazer diarístico, mas talvez e principalmente numa outra utilidade que o Legene teoriza, que é o resistir. A sensação que eu tenho ao ler o álbum da Maria Firmina dos Reis, principalmente as primeiras entradas, em que há um tema fúnebre muito forte, que vai falar sobre morte de pessoas queridas, ela vai pensar na própria morte, né? Em alguns casos ela vai desejar que a morte lhe abrace logo. Me parece a Maria Firmina dos Reis tentando resistir dentro de uma situação, provavelmente uma situação desconfortável, que a gente não tem certeza do que é, né, mas que não faz falta. Né? Se a gente soubesse o que é, seria uma fofoca interessante, porque Dino sempre gosta de fofoca, mas para o texto em si, a Maria Firmina dos Reis, ela escreve um tipo de texto que dentro da escrita de si da literatura maranhense é algo que a gente não vê. É uma escrita de si que é talvez aquilo que o Foucault chamou no ensaio chamado A Escrita de Si. O Foucault ele faz uma análise de textos de intelectuais gregos que escrevem sobre si mesmos. Né? Ele faz uma análise de 2 tipos de texto. O primeiro são as correspondências e o segundo é o que ele chama de upomnêmatas, que são cadernos em que esses aspirantes a intelectuais ou os próprios intelectuais, eles escrevem de tudo, como, por exemplo, passagens de livros ou eles escrevem sobre uma coisa que eles estão sentindo naquele momento para colocar para fora e para tentar descobrir como lidar com aquilo ali, né? Qual seria a melhor maneira de lidar com aquele sentimento, né? E é interessante porque me parece que, de um lado, a Maria Firmina dos Reis vê a escrita como uma forma talvez, de depuração de si mesma, ou mesmo no fazer terapêutico, né, como o Josia falou aqui no chat, mas, por outro lado, a gente consegue perceber, eu consigo perceber, na verdade, que o que a Maria Firmina faz, mais do que qualquer um outro
que tenta performar de determinada maneira dentro da escrita de si, o que a Maria Firmina faz nessa obra é constituir esse sujeito através da escrita. Né? E aí, de novo, eu volto aqui a minhas falas iniciais, eu como tenho uma herança Foucaultiana que não me larga de jeito nenhum, a ideia de você constituir a si mesmo, enfim, existe alguns, não sei, a palavra não seria essa, né, mas existem alguns rituais, né, sociais que você faz para se constituir sujeito, né. E o caso da escrita é um caso interessante porque você percebe que na escrita de si, a ideia de você se constituir sujeito enquanto escreve parte da premissa que a pessoa que escreve sobre si, ela não pré-existe a escrita. Então, não é como se a Maria Firmina dos Reis estivesse se derramando sobre o papel, porque a Maria Firmina sujeito ainda não existe antes de se derramar sobre o papel. É se derramando sobre o papel que ela se constitui sujeito e se percebe enquanto pessoa no mundo, enquanto agente no mundo. Isso é poderoso em duas vertentes, né? Primeiro porque se ela usa desse artifício para se constituir sujeito, você percebe o quanto que o sofrimento fez parte da vida dela, né? Por um lado. Mas, por outro lado, o fato de ela se constituir sujeito através da escrita de si própria, e essa escrita ser uma escrita tão refinada e tão depurada, né, e tão bem feita, você percebe o quanto que ela o quanto que o ser alguém das letras estava imbricado nela própria, quanto ela se reconhecia como um sujeito das letras, né? Então, eu acho que esse texto da Maria Firmina dos Reis está aí comigo nos últimos, como eu falei, nos últimos 15 dias, e essas são reflexões que eu venho fazendo aí, principalmente nos últimos dias, essas últimas reflexões, os últimos 3, 4 dias, né? E é algo que eu acho que vale muito a pena a leitura e vale muito a pena a gente estudar também, né? Nessa ideia, né, de se constituir sujeito, né, a gente poderia, enfim, a gente poderia trazer isso, por exemplo, o Ferreira Goulart, por que o Ferreira Goulart apresenta versões tão distintas entre si, né, no caso do Poema Sujo, enfim. Sobre o álbum da Maria Firmina, só para a gente encerrar, não sei se na Tessa ainda está por aqui, né? Mas eu encontrei duas versões diferentes sobre o que aconteceu com os originais desse álbum, né? Uma versão diz que se perdeu, uma outra versão, que é a versão do Agenor, disse que o Nascimento de Moraes Filho entregou esses originais do álbum da Maria Firmina dos Reis ao governo do Estado. Eu prefiro acreditar nessa última, porque aí eu teria alguma coisa para ir atrás, né? Porque algumas entradas elas não estão organizadas de maneira cronológica. Tem a entrada de 1873, 1874 e depois 1872. Né? Eu acho que seria algo que eu gostaria de ver. Né? Se realmente foi entregue para o Estado e se provavelmente, sei lá, deve estar ou na biblioteca pública ou no arquivo público, enquanto o arquivo público ainda estiver vivo, né? Se o governo do Estado não, com a sua negligência, não conseguir destruir esse patrimônio e esse acervo para a gente. Né? Então, para finalizar minha fala, eu quero deixar aqui uma última reflexão de como que você falar de escrita de si dentro da literatura é tão problemático, porque falar de escrita de si é algo que subverte a lógica de você alijar o autor dentro do processo de análise literária, que é algo que a gente convive na teoria da literatura desde Barthes, que não acho que em partes, eu não acho que isso seja errado, mas acho que o Compagnon já conseguiu, lá no Demônio da Teoria, eu falei sobre isso numa reunião do Djalma há não muito tempo atrás, né, em O Demônio da Teoria, eu acho que o Compagnon conseguiu equacionar essa ideia de como trazer de volta a figura do autor na análise literária, né, não entregando o império da análise, da significação para o autor, mas também não entregando o império da análise ou da interpretação para o leitor, né, e excluindo todos os outros tipos de interpretação. Eu acho que
você utilizar interpretações diferentes e, inclusive, cotejar essas interpretações é um mecanismo muito válido. E eu acho que, também por causa disso, né, os textos de escrita de si podem ajudar a gente a perceber melhor esses autores e perceber melhor as outras obras, inaugurar, talvez, outras interpretações de obras desses autores, né? As minhas contribuições foram essas, espero que não tenha enfadado aos presentes aqui, e estou aqui disponível para qualquer comentário, qualquer pergunta. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigada, professor, pela sua fala. Infelizmente, pelo avançar da hora, a gente só vai poder fazer uma ou duas perguntinhas. Então, quem tiver com alguma pergunta, alguma consideração, um elogio, por favor. Bom, vamos lá, tá? Boa noite, Mauro, Lana. Essa questão da escrita de si é uma coisa que o autor assina embaixo que ele vai fazer um pacto, o leitor vai acreditar em tudo, e nós, leitores, temos essa tendência de ir separando, né? O que é exagero e o que é, né, verdade. Isso leva, às vezes, a uma certa dificuldade, porque, no caso do Rabo de Foguete, algumas passagens parecem ser de uma autoficção. E, portanto, sendo autoficção, fica muito mais complicado. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas essa passagem do Rabo de Foguete, quando ele está em Moscou, que vem aquele relacionamento com a russa, aquilo me parece muito mais uma narrativa de autoficção do que propriamente uma escrita de si. Como é que você vê essa questão? Bom, eu acho isso um tanto problemático, né? Agora, assim, autoficção, se a gente for atrás da gênese da ideia de autoficção, lá com o Sérgio Dubrovsky, quando ele publica a obra Fios, em 79, lá na França, a autoficção, ela é a identidade entre autor, narrador e personagem, mas a vontade de ficção. O autor, ele tem vontade de ficção. Ele não tem vontade de verdade. Né? Diferente da autobiografia, que há vontade de verdade. Mesmo que ele não conte a verdade, mas há uma vontade de se dizer a verdade. Na autoficção, não. A autoficção, portanto, me parece, aí isso não é uma posição pacífica, né, nos estudos, isso é uma posição que eu defendo. A autoficção, ela me parece o termo correto para você falar de obras em que o autor ele diz para o leitor que aquilo não aconteceu. Porque, por exemplo, no caso do Dubrovsky, o termo autoficção existe porque ele é autor, narrador e personagem do livro, mas o livro tem um subtítulo romance. E aí, se é romance, é ficção. Né? Não me parece ser o caso do Ferreira Goulart, apesar de que este caso específico, assim como no caso que eu falei ainda há pouco do Graça Aranha, né, o fato do autor mentir na sua autobiografia me revela a maneira como ele quer ser enxergado. Então, mesmo que o fato narrado não seja verdade, talvez para a gente na literatura o fato interesse menos. Talvez interesse mais o sujeito e não o fato. Porque talvez assim, o fato vai entrar para o anedótico, que a gente gosta muito, né, do anedótico. Ele pode entrar, a depender do fato, ele pode entrar no domínio da história, né? Mas eu acho que o fato em si, ele não interessa para o estudo da escrita de si. Eu acho, e aí a minha perspectiva, que o sujeito interessa mais. Então, a minha pergunta seria por que o
por que o Goulart resolve mentir sobre isso? Ou por que o Graça Aranha resolve mentir sobre o canal que ele esqueceu de falar do canal, por exemplo? Né? Eu prefiro abordar essas questões dessa maneira. Porque senão a gente pode... o meu receio é a gente buscando a verdade do fato, a gente acabar deixando de fazer análise literária e caindo numa análise histórica, para saber se o fato realmente aconteceu ou não. Não seria análise histórica da história com H maiúsculo, né, da historiografia oficial, mas seria algo parecido com uma análise histórica, que você vai buscar uma versão do fato para saber se aquele fato é comprovado ou não, para saber se tem testemunha daquilo que aconteceu ou não. E aí eu acho que a gente entra num outro domínio que não é o domínio literário. Né? A maneira como eu vejo a pesquisa da escrita de si é sobre esse viés literário. Não que esse viés histórico não seja interessante também, porque eu acho que talvez o domínio da escrita de si seja um dos domínios mais interdisciplinares dentro das ciências humanas. Tanto que se você fizer uma pesquisa rápida no Google acadêmico, vai ter pesquisa falando sobre hermenêutica, análise literária, vai ter pesquisa falando do viés psicológico, do viés psicanalítico, tudo sobre escrita de si. Então, eu acho que na maneira como eu vejo o estudo, eu acho que me interessa mais a análise literária, né? Mas acho que, a depender de quem seja o pesquisador, né, uma análise sobre o fato pudesse ser interessante também, né? Muito bem, Mauro, a gente está mais sem tempo. Lana, faz os agradecimentos e vamos para a nossa última atividade da noite. Professor Mauro, muito obrigada por sua disponibilidade, sua participação. Lhe esperamos no ano que vem, no próximo evento, com suas pontuações sobre sua pesquisa. Suas considerações foram muito enriquecedoras, creio que todo mundo aqui gostou bastante, então, obrigada mais uma vez por participar e obrigada a todos pela presença.